Hoje voltamos às rapinas. Já tínhamos tido três rapinas, todas elas pouco comuns, e agora, finalmente, na conversa 68, aparece-nos aqui aquela que é talvez a rapina mais comum de Portugal, que é o bútio-bútio. Viva Zé, bem-vindo a mais Alô, uma conversa. Gonçalo, tudo bem? Como é que Tudo. demoraste tanto tempo a encontrar um bútio para juntar à tua lista, pá? Ah, olha, é assim, eu não me recordo porque é que não vi mais cedo, mas presumo que, devido às dificuldades de identificação, eu tenha deixado escapar alguns, porque, como eu já fui explicando nas conversas anteriores, eu, embora tenha tido as primeiras bases com o meu tio, eu comecei a explorar muito sozinho às vezes e, portanto, sem ninguém ao pé de mim para me ensinar as espécies, a identificar as espécies, nomeadamente estas espécies mais difíceis. E, portanto, a minha progressão foi não muito rápida. E estas aves, quer dizer, o buti é uma ave castanhada, e se não for bem visto, pode não ser trivial a sua identificação. E portanto eu julgo, mas como digo, já não retenho isto porque eu não fiz notas sobre as aves que não consegui identificar. Julgo que terei visto alguns que deixei por identificar e, finalmente, no dia 15 de outubro de 1988, que é o dia que eu vou até Pancas, e que foi quando vi os primeiros flamingos que relatámos na conversa anterior, nessa ocasião vi um búteo, e ele deixou-se ver pousado e em voo, e eu aí consegui ver suficientemente bem os detalhes identificativos, nomeadamente o padrão de cores por baixo das asas, para finalmente conseguir sentir confiança em adicionar a espécie à minha lista pessoal. Portanto, eu penso que a entrada tardia, neste caso, terá a ver sobretudo com isso. Ok, o que é que torna esta espécie difícil de identificar? Bom, dois fatores, na minha opinião. Primeiro, o facto de ser parecida, em termos de padrão de plumagem, com outras aves de rapina que ocorrem no nosso país e até noutros países europeus, como outras aves do género búteo, embora essas sejam mais raras em Portugal, mas também com o búteo vespeiro, que é uma ave estival, embora pertença a um género diferente, que é o Pernis apivorus, que apresenta um padrão de plumagem parecido por baixo das asas, em que tem os punhos mais escuros e depois as penas de voo mais claras com uma orla escura. E a silhueta e o tamanho são semelhantes. Isso por um lado. Por outro lado, o facto de esta espécie, de que estamos a falar hoje, o búteo comum, ter uma grande variabilidade de padrões e de cores. Ou seja, há indivíduos mais escuros, há indivíduos mais claros, há indivíduos intermédios, e uma das características precisamente desta espécie é que o padrão é extremamente variável. Aliás, o nome francês, o nome comum francês para esta ave é bastante sugestivo porque se chama precisamente buse variable. Portanto, o adjetivo que eles escolheram para caracterizar a espécie faz logo referência à variabilidade da plumagem. E, portanto, os indivíduos mais típicos, aquilo que nós podemos chamar a plumagem mais típica dentro das que ocorrem no nosso país, tem uma plumagem, quando está pousada, é mais ou menos uniformemente castanha, com uma espécie de um colar branco no peito. E esse colar muitas vezes é visível quando a ave está pousada, elas estão muitas vezes pousadas em postos à beira da estrada, nós vamos a passar de carro, vemos uma ave pousada, castanha com um colar claro, é um búteo. Mas isto é o padrão típico. Depois há alguns que, em vez de um colar, têm uma mancha maior e há outros que são quase totalmente brancos ou com riscos verticais por baixo. Portanto, E, o e padrão essa típico. diversidade, É. pois, e essa diversidade de plumagens não é uma questão de idade ou de sexo, não é? Penso, em parte, penso que pode ser, porque eu já tenho visto que, por exemplo, os juvenis têm a íris mais clara, e eu, de alguns comentários que eu tenho lido, embora não tenha estudado isto em profundidade, de alguns comentários que eu tenho lido, penso que os indivíduos muito claros aparecem com mais frequência em aves imaturas do que em adultas. Mas depois também há variações regionais. Tipicamente, as aves do norte da Europa tendem a ser mais claras que as aves do sul,
E depois algumas descem até, não muito até Portugal, mas podem descer a latitudes mais a sul. Aparecem de vez em quando, assim, nos Açores, por exemplo, aparecem os indivíduos que poderão, sei lá, vir do norte da Europa e que também têm, assim, uns padrões muito claros, bastante atípicos. Portanto, eu penso é isso. Há variações regionais, pode haver variações com a idade, mas não consigo caracterizar em detalhe porque a variabilidade e a mistura é tão grande que até hoje não encontrei um padrão. Mas até é possível que haja estudos, mas eu não os conheço. Esta espécie tem uma distribuição em Portugal praticamente de norte a sul e ilhas inclusive, não é? De norte a sul, sim, mas com uma nuance. Uh, a espécie como nidificante está praticamente ausente do Algarve, que é uma coisa que muita gente possivelmente desconhece, mas praticamente não há bútios a nidificar no Algarve. Aliás, eu contei que passei vários dias a observar aves na Ria de Alvor, na altura com a companhia do Peter Harris, que até seria a pessoa ideal para me ensinar a identificar uma espécie de difícil identificação, que é o caso desta, mas na altura que eu lá tive, que é em setembro, essa espécie não anda por lá. No Algarve, os bútios aparecem principalmente no outono e no inverno. Portanto, eles vão lá invernar, mas não são propriamente muito frequentes durante a época dos ninhos. Talvez por causa do Algarve ser pouco arborizado, penso que será um dos motivos. Há sim alguns casais, mas muito poucos, e penso que até mais para o interior, não exclusivamente, mas sobretudo para o interior. Portanto, o Algarve é talvez a principal zona de ausência, ou de quase ausência. Eles aparecem depois então em migração e no inverno. O Algarve e certas zonas do Baixo Guadiana. De resto, sim, estão distribuídos por todo o país. E também ocorrem, como referiste, nos Açores e na Madeira. É Sendo a que, mesma subespécie. sim, no caso dos Açores, ocorrem no grupo oriental e no grupo central, mas não ocorrem no grupo ocidental. Portanto, não há bútios nas flores nem no corvo. É uma subespécie diferente que é o bútio rothschildi. No caso da Madeira, No caso da Madeira, a situação é a seguinte: a espécie é residente, ocorre, uh, penso que apenas na Ilha da Madeira, não ocorre no Porto Santo, pelo menos não ocorre habitualmente e não nidifica, não quer dizer que não apareça de vez em quando. Um, já foi descrita uma subespécie para a região que é o Bútio arterti, em homenagem a um ornitólogo que era o Hartert, mas que neste momento essa subespécie não é reconhecida pelas principais autoridades que consideram que a população da Madeira faz parte da subespécie nominal, que é aquela que nós temos no território continental. Portanto, já foi descrita, atualmente não é reconhecida. A dos Açores é diferente e é reconhecida sim, portanto é a Bútio Rothschild. E depois há Nós mais já uma. temos. Diz, Como? diz, diz, diz. Ia dizer que há mais uma subespécie nas Canárias, outra em Cabo Verde e depois outra na Ásia Central e Oriental, que é o Bútio vulpinus. Ahm, Quando nós temos discutido a questão das distribuições a nível mundial, já tens referido várias vezes que há aí algumas distribuições que provavelmente estão desatualizadas. Uma das coisas que, digamos, me deixou assim um bocadinho baralhado, e não sei se é um problema de atualização dos dados ou se é um problema de alguma subespécie que terá passado ao estatuto de espécie ou coisa assim do género. Porque quando nós olhamos para o mapa de distribuição que aparece no eBird, que basicamente portanto, assenta em observações, nós vemos realmente a Europa ali praticamente toda cheia e vemos também a África do Sul e a África mais a leste, Sim, sim, sim. ali, excetuando talvez ali o Corno da África, enquanto que na distribuição, por exemplo, no Birds of the World, eh, parece que ocupa, ou seja, há ali uma faixa em falta, digamos assim. Isto deve-se a quê? A populações que são migradoras versus populações que não são migradoras? Bom, sim, vamos ver.
embora, portanto, nós temos, grosso modo, temos a população europeia, que é o bútio-bútio-bútio, que também inclui a Madeira, como já vimos. Temos a população asiática, que é o bútio-bútio-vulpinos. Eu não me recordo agora onde é que está a fronteira, mas vamos considerar que está ali na zona dos Montes Urais. Portanto, daí para lá é o vulpinos. E depois temos as populações insulares que são residentes, como estas da Madeira, dos Açores e das Canárias e Cabo Verde. Mas a população europeia, tirando a da Escandinávia, é essencialmente residente ou parcialmente migradora. E, portanto, ficam a invernar na Europa Central, portanto, evacuam a Escandinávia, mas ficam a invernar na Europa Central, sul da Europa, algumas vão até ao norte da África, não muito mais do que isso. No caso da população asiática, que é o Bútio vulpinus, e que ocasionalmente também aparece na Península Ibérica, aí a situação é completamente diferente, porque essa população é completamente migradora e vai invernar na África subsaariana, principalmente no leste e no sul. Portanto, esses registros em África, no leste e no sul, são de bútio vulpinos. O que acontece quando comparas os mapas do eBird com os do Birds of the World é que o Birds of the World só tem as regiões de nidificação e as regiões de invernada, mas não te mapeia as zonas em que a espécie ocorre em passagem. Ao passo que no eBird o que te acontece é que Apanhas observações também na passagem, apanhas não é? Tá certo. observações em Ok. passagem que normalmente nos mapas, nos da BirdLife às vezes estão pintadas, mas no Birds of the World não estão. E, portanto, muitas vezes, quando há uma região de invernada e uma região de nidificação, tu tens um buraco entre as duas manchas. E, portanto, quando vais considerar os indivíduos em passagem, esse buraco muitas vezes acaba por ser preenchido, precisamente com as observações de aves em migração, em particular ao longo dos corredores migratórios, onde seja mais vulgar observar, fazer observações. De qualquer forma, como disse, essas populações que invernam na África subsaariana são do vulpinos, que é o da Ásia, né? Enquanto Ok. que os nossos são os portugueses, os que nidificam na Península Ibérica, são essencialmente residentes, embora pontualmente haja registros de movimentos maiores, mas são essencialmente residentes. Agora, nós recebemos um contingente de aves invernantes vindas de outros países europeus e, e essas misturam-se com as nossas, portanto, por isso, essas que aparecem no Algarve no outono e no inverno possivelmente até serão indivíduos vindos de fora, porque se sabe que em Portugal e em Espanha há recapturas de indivíduos anilhados noutros países europeus, nomeadamente dos países bálticos, da Alemanha, da Suíça, da França, da República Checa e, claro, dos países nórdicos. Portanto, sabe-se que há um contingente de aves invernantes que chega cá, que se mistura com as nossas e, portanto, é quase impossível distingui-las. Mas sabe-se, por exemplo, como disse, no Algarve só aparecem no inverno, em Sagres também há uma passagem, no Estreito de Gibraltar também há uma passagem. Portanto, há no nosso país presença de indivíduos residentes ou sedentários e de indivíduos migratórios. Ok. Diz-me agora, mudando aqui o tema, búteo ou águia? Bom, isto, a nomenclatura desta espécie é bastante confusa. A nomenclatura em português é bastante confusa e, na minha opinião, resulta de alguns equívocos. Embora alguns livros e alguns guias utilizem o nome da águia de asa redonda, para esta espécie, eu defendo que esse nome não deve ser usado. E não deve ser usado por três motivos. Primeiro, porque tecnicamente é incorreto. Isto não é uma águia. As águias são indivíduos de maior porte, pertencem a uma subfamília diferente, e estamos a falar de coisas como as águias reais, ou de Bonelli, ou calçadas, por aí fora. Isso é que são as verdadeiras águias. Isto pertence a um grupo diferente e, aliás, não se chama águia em mais nenhum idioma, porque em espanhol chama-se busardo ratoneiro, em francês é buse variable, como já disse, em inglês é buzzard, em alemão é moise bussard e por aí fora. Portanto, chamar águia a isto parece-me uma especificidade portuguesa, mas é tecnicamente incorreto. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu entendo que os nomes dados às aves
devem, de certa maneira, na medida do possível, dar preferência aos nomes que as pessoas utilizam. E as pessoas incluo aqui a comunidade ornitológica. Não estou a dizer exclusivamente, mas estou a dizer principalmente. E os ornitólogos, mesmo os ornitólogos mais experientes, quando veem uma ave destas, não dizem olha ali uma águia, dizem olha ali um búteo. E o termo búteo existe em português. Aliás, existe o nome búteo, búteo mouro ou búteo mourisco para o búteo refinos, que é do norte da África. E búteo calçado, salvo erro, para o búteo lagopes, que é do norte da Europa. Portanto, esta ave, pela mesma lógica de pertencer ao género búteo, para sermos taxonomicamente coerentes e para correspondermos àquilo que os ornitólogos falam, é búteo, búteo comum, ou se quisermos, búteo da asa redonda. Este é o segundo motivo. O terceiro motivo é que este nome, ao contrário de outros que às vezes se tem tentado recuperar, este nome não é um nome que tenha uma grande história em Portugal, porque no passado estamos a falar há 100 anos, este nome aparentemente não existia. E eu posso, por exemplo, citar um trabalho que eu já tenho referido aqui várias vezes, que é o trabalho do Rei Júnior, que foi o catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, que foi publicado em 1931, e o Rei Júnior, nesse livro, para cada espécie dá vários nomes comuns. E no caso do bútio-bútio, ele apresenta os seguintes. Mioto, aliás, mioto é um nome que caiu em desuso, mas que era muito usado para esta espécie no início do século XX, mioto, ou então minhoto, que é aparentemente uma variante de minhoto, milhafre, que aliás o nome milhafre é usado para imensas rapinas, mioto da asa redonda, portanto, repara, aparece aqui mioto da asa redonda, aparece aqui a parte da asa redonda, mas não com águia, e sim com mioto, e depois ainda francelho, que é um nome que, como sabemos, também é usado às vezes para falcões. Ora bem, entretanto, o que acontece? O, o próprio Rei Júnior, portanto, ele não usa aqui o nome águia da asa redonda e ele refere-se a esta espécie depois no seu texto a dizer mioto. O mioto é sedentário e comum em todo o país. Mas depois é curioso porque o próprio Rei Júnior, mais 1 ou 2 anos depois, em 1900 e, creio eu, 34, ele publica um outro trabalho mais detalhado só sobre as aves de rapina diurnas, portanto, os axipitriformes, e ele, neste trabalho, ele fala novamente desta espécie e aqui apresenta um elenco de nomes um bocadinho diferente, e aqui tem uma parte que eu, quando estava a ver isto, até considerei um bocadinho enigmática e que não consegui descobrir completamente onde é que isto veio. Porquê? Porque aqui aparece pela primeira vez referido a águia da asa redonda. Ora, deixa-me fazer, vou ter que fazer aqui uma pausa enquanto estou aqui à procura da informação e Eu, depois eu eu- eu, digo. curiosamente, enquanto tu procuras aí, sempre conheci como Águia da Asa Redonda. Aliás, nem estava familiarizado com o termo búteo, a não ser quando depois comecei a estudar melhor as aves e percebi que aquilo era o nome científico daquela ave. E eu acho que há certas zonas do país em que se tu falares às pessoas em bútios, elas nem sequer sabem o que é que isso é. Sim, mas repara que o termo águia é usado nas variantes populares, é usado para uma data de rapinas. Falam de Sim, águias em sim, geral. Aliás, eu acho que popularmente tu tens águias e falcões, é não um é? bocado. Que é o que o pessoal. Quando o Peter Harris, quando eu ainda não tinha visto o Peneiro Cinzento, que é o Elanus ceruleus, que eu só mais tarde é que haveria de ver, o Peter Harris falou-me que ele ocorria ali numa zona para as bandas de Odmira e que era conhecido na zona como Águia Branca, para o Peneiro Cinzento. Portanto, o termo águia, se nós vamos pela vertente dos nomes populares, obviamente que em termos etnográficos é muito interessante, mas em termos de rigor científico tem muitas falhas, porque Uhum, as claro. pessoas obviamente não conhecem isso. Agora, voltando a este trabalho do Rei Júnior de 1934, ele, para esta espécie, apresenta os nomes tartaranhão, águia da asa redonda, mioto da asa redonda, milhano, milhoto, minhoto, milhafro, milhafre, mioto, rabanho grande, francelho e martaranho. E o que é curioso é que ele, para todos estes nomes, ele diz de onde é que eles vêm. E no caso da águia, em alguns casos indica localidades como Penafiel, Albeirim, Vila do Conde, Estarreja, etc. Mas para a Águia da Asa Redonda, a fonte que ele indica não é nenhuma localidade, é o Museu de Lisboa. E o Museu de Lisboa
O Museu de Lisboa que ele está a falar é o Museu da Faculdade de Ciências, aquele que ardeu em 1978. Só que eu estive a ver os catálogos do Museu de Lisboa e eles não referem à Águia da Asa Redonda. Portanto, eu não sei quem é que cunhou este nome pela primeira vez. O que eu posso dizer é que depois, quando o Germano Sacarrão produz as suas listas de nomes em 1962 e depois em 1978, se não me engano, ou Aquela primeira 79, tentativa de pôr ordem nas sim, mas coisas. ele aí, eu já referi isto outro dia a propósito da conversa da Sombria, que quando alguém faz uma lista de nomes e há uma multiplicidade de nomes, a pessoa tem que escolher um em detrimento de outros. E o Sacarrão, por razões que eu desconheço, optou pelo Águia da Asa Redonda. E eu acho que, ele, embora não fosse o Sacarrão que tenha inventado o nome, é o Sacarrão que acaba por dar um contributo grande para popularizar esse nome, porque foi a escolha dele. Se ele tivesse, em vez disso, escolhido Mioto da Asa Redonda, era o nome que continuava a ser usado até hoje. Agora, este nome historicamente era um nome que não aparece na bibliografia antiga, portanto, é um nome que é inventado mais tarde. Obviamente que há nomes às vezes que faz sentido inventar, atenção, eu defendo que os nomes devem ser ajustados também a ter algum rigor taxonómico. E por isso é que eu digo, não sendo isto uma águia e sendo ainda por cima um nome que não tem uma tradição muito antiga, eu acho que não é uma boa escolha chamar isto águia da asa redonda. E até, como eu disse, as pessoas não falam assim. Portanto, eu defendo ou o bútio comum, por adaptação do Common Buzzard, ou então seria, por exemplo, bútio da asa redonda. Curiosamente, há um outro trabalho que é a nomenclatura da fauna ornitológica de João Fernandes Pereira Lopes, que também tem uma compilação de nomes que ele encontrou em diversos trabalhos, e ele refere também nomes parecidos com os do Rei Júnior e mais alguns. Tem, além do Águia da Asa Redonda, tem bilhafre, com B, francelho, gafanhoto, milhafre, minhoto, mioto, mioto da Asa Redonda, novamente, e tartaralhão. Portanto, repara como os nomes das várias rapinas depois se confundem todos uns com os outros. Para ajudar ainda a confusão, esta espécie tem ainda nomes diferentes na Madeira e nos Açores. Na Madeira é conhecido pelo nome de manta, manta, e nos Açores, e aqui é que a confusão se adensa, nos Açores é conhecido como milhafre. Nos Açores não há mais nenhuma rapina diurna a nidificar, só há esta. Mas é conhecido como milhafre, mas depende das ilhas. Por exemplo, na Ilha Terceira já não é tanto milhafre, mas sim o queimado. Portanto, é um bom exemplo de que há nomes com cunho regional que se implantam bastante em certas regiões e que, obviamente, acaba por ser um grande obstáculo à tentativa de uniformizar a nomenclatura da nossa fauna, porque, quer dizer, esbarramos sempre nestas diferenças regionais e que critérios é que nós devemos seguir para escolher uns em detrimento de outros. Enfim, são interrogações que eu deixo aqui porque este tema daria, só a questão do nome daria para fazer um episódio inteiro, mas pronto. Sem dúvida. Haverá um dia uma segunda volta para desenvolvermos mais este assunto, não é verdade? Sim, senhor. Olha, e ficamos por aqui hoje, senão estouramos aqui o nosso tempo Já, e já, depois o já pessoal diz que esgotámos o nós nosso nos tempo, estamos a sim. esticar. Muito bem. Ok, obrigado a todos Gonçalo, muito e obrigado também por esta conversa e até a voltaremos próxima. em breve com uma nova espécie.